Fala, meu guerreiro, fala, minha guerreira. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Rafael Borges. Estou aqui hoje para trazer um bloco de questões para vocês. Vocês que estão se preparando para a GCM Paulista. Estou inaugurando aqui esse nosso estudo por questões. A ideia aqui é a gente bater todo o edital, a parte jurídica da GCM Paulista, para que você chegue tinino, para que você chegue tinina, como diz meu amigo lá, você chegue na cara do gol para fazer o gol. Tá joia? O meu objetivo aqui é fazer você marcar o X na questão correta. Para isso, eu tenho que responder questões com vocês, estilo Geduc, eu tenho que mostrar a vocês como a Geduc se comporta, eu tenho que mostrar a vocês como vocês devem se comportar na hora da prova. Tá joia? Então vamos embora, vem aqui comigo. Antes de iniciarmos as questões, deixa eu cortar aqui para o material. Rapidex, 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 Rapidex. Show de bola, show de bola. Antes de iniciarmos as questões, quero apresentar vocês que estão assistindo essa aula, mas ainda por acaso, por algum motivo, razão, circunstância, preste atenção, não me seguem nas redes sociais, vem aqui e me dá uma ajudinha aqui no Instagram, né? Tô igual pessoa em situação de rua pedindo que só para vocês me seguirem, mas é verdade. Uma aula retada dessa aqui, você não pode deixar de me seguir, tá joia? Você vai ter acesso a muito material quando estiver me seguindo lá nas redes sociais. Tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok, quem gosta do TikTok também. Kawaii eu não tive coragem de produzir novela no Kawaii, não, para trazer conteúdo para vocês, não. Mas nessas outras redes sociais vocês vão me encontrar no arroba aqui, ó, Prof. Rafael Borba. E esse método RB é o quê, Rafael? É uma mentoria específica e personalizada que eu tenho voltada para concurso público, com foco em carreiras policiais, onde eu ajudo você a estudar de forma organizada, planejada, direcionada e ajudando a conquistar a tão sonhada aprovação. Quer saber mais sobre a mentoria? Já me segue nas redes sociais ou aqui no link abaixo desse vídeo aqui no YouTube, que vai ficar hospedado no YouTube, para você entrar em contato comigo e a gente conversar, bater um papo sobre estratégia de estudo, organização e planejamento. Mas deixa eu voltar aqui para a gente começar as nossas questões. Tem um bloco de questões aqui, eu separei algumas aqui para a gente começar a conversar. Vamos embora aqui. Vamos embora pro bar. Estudar, Rafa, estudar, que bar. Questão de número 5. A respeito dos direitos individuais e coletivos, olha aqui, ó, direitos individuais e coletivos. A respeito desses direitos, quais são, Rafael, os direitos individuais e coletivos? À luz do que leciona a Constituição Federal de 88, assinala a alternativa correta. Presta atenção aqui, hein? Primeiro passo, ele quer saber da... Ah, opa, deu errado aqui, não foi, brother? Essa canetinha que eu quero usar, não. Ele assinar a alternativa correta. Ele quer a alternativa correta. Letra A vai dizer o quê? Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais fechados ao público. Falso, né, gente? A Constituição diz que em locais abertos, abertos ao público. Independentemente de autorização, mesmo que frustre outra reunião, a questão veio toda coisada, né? Toda coisada. Para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. A única parte bonitinha que tem aqui é o prévio aviso à autoridade competente. Sobre esse prévio aviso à autoridade competente, ó, anota aí, hein, bizuzinho. Você não vem em outro lugar, não, viu? O pessoal só quer dar o feijão com arroz aqui. Aqui eu entrego o feijão com arroz, depois a gente desce pro bife, pro rosbife, pra lasanha, desce pro whey protein, para quem malha, desce para tudo. O Supremo Tribunal Federal, em decisões, e não tão antigas, viu? Decisões recentes, dizendo que em algumas situações, esse prévio aviso à autoridade competente se torna dispensável. Por que dispensável, Rafael? Porque vejam, chegou um caso no Supremo Tribunal Federal e relatou a seguinte situação. Uma determinada empresa fazia um evento na cidade. Aí, saiu na rádio, no Instagram, no carro de som, na bicicleta de som, no YouTube, na televisão local. Foi divulgado em todos os locais a contratação daquele evento, no local aberto, ao público, piriri pororó. Ele só não avisou a quem? Eles só não avisaram a quem? A quem deveria ter avisado de início, que era o órgão municipal. Chegar lá no secretário de Assuntos Resolvidos, né? Como eu chamo aqui, brincando nas aulas aqui. Chegava no secretário de Assuntos Resolvidos ou no gabinete do prefeito e dizia, olha,
A Constituição diz que eu não preciso de autorização, não, para isso aqui, tá joia? Mas eu estou avisando, eu preciso avisar, pré-aviso da autoridade competente. E houve um caso que a pessoa não levou isso ao órgão competente. O Supremo Tribunal Federal disse que nesses casos, onde todo mundo sabia, igual o Corno, né, que sou por último, foi o prefeito da cidade, pode sim, é dispensável prévio aviso à autoridade competente. Agora preste atenção aqui. Você não vai chegar na prova e vai dizer assim, eu vi uma aula de Rafael que dizia que sempre o prévio aviso é dispensável. Eu não disse isso não, viu? Eu estou dizendo que você tem que ser inteligente até na hora de responder as questões, não só de interpretar. Você tem que se ligar assim, ó. Se a questão chegar mais ou menos assim, fulano de tal, foi fazer um evento na cidade, avisou a todo mundo, inclusive a mulher do seu Raimundo, só não avisou o prefeito, mas era amplo, geral e restrito o conhecimento daquele evento. Nesse caso, de acordo com a jurisprudência dos tribunais, nesse caso será dispensada a prévia autorização. Vai marcar aqui sim, tá joia? Um aprofundamentozinho aqui que eu trouxe para vocês. Letra B. Em caso de iminente perigo público, ó, presta atenção aqui. Iminente perigo público, iminente, viu? É o que está prestes a acontecer. Eminente é como se fosse um pronome de tratamento. A autoridade competente não poderá usar de propriedade particular, independentemente de indenização anterior falso. A gente sabe que pode, né, pessoal? Pode usar de propriedade particular, independentemente de autorização, independente de indenização ulterior. Ulterior significa posterior. Posterior. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Ok. Podendo qualquer pessoa, mediante autorização prévia, aí já deu uma errada aqui, né? Não tem nada de autorização prévia aqui. Nos termos da lei, nele entrar, permaneceu dele sair sendo vedado o constituto. Por que isso aqui na hora da prova embanana vocês? E eu tenho certeza que muito aluno bom erra isso aqui. Por quê? Porque entra na síndrome da Rede Globo. Por quê? Porque você fica assistindo, ao invés de você estar estudando, você está assistindo jornal, novela, e o pior, está nas redes sociais, perdendo tempo, ao invés de estar nas redes sociais fazendo alguma coisa de útil para estudar. Aí você começa a ver um negócio de visto para cá, visto para lá, o ministro não vai ter poder comprar mais sei o quê, o ministro sei o quê, ter o visto caçado, é você. E agora para entrar no Brasil precisa de visto. Você disse, pronto, é isso mesmo. Lascou. É a prévia a autorização prévia, que é o visto e tal. Vai por esse caminho, tu passa mais 5 anos estudando, viu? Vai ler a Constituição, não? É plena liberdade de associações para fins lícitos, inclusive de caráter institucional paramilitar? Não. Aí a Constituição diz aqui, ó, é vedado. É vedado de caráter paramilitar. Paramilitar, pessoal, é aquela organização que tem características militares, armamento militar, treinamento militar, até fardamento militar tem. Como as milícias, né, em algumas cidades do Brasil, só que não são reconhecidas pelo Estado como militares oficialmente, né? É assegurado a todos acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Gabarito letra E. É de esperança. Gabarito letra E. É assegurado a todos acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício da profissão. Onde é que está isso, Rafael? Constituição Federal, artigo 5º, inciso 14, é assegurado a todos o acesso à informação resguardada da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Ó, que interessante, Rafael, você traz o gabarito comentado aqui. Meu amiguinho, todas as aulas minhas aqui, todo o material que a gente produz aqui no Borba Cursos é com excelência de qualidade. A gente não produz muito não, hein? Porque a demanda é grande aqui, o professor só dá conta, né? Tem a mentoria, tem o material para produzir para os alunos e tal. Mas se você caiu em um curso meu, acredite, vai ser com qualidade, não é qualquer coisa não que eu lhe entrego aqui não, tá bom? Vamos embora, vamos para a próxima questão aqui. Questão de número 6. Tendo por base as disposições constitucionais a respeito dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, assinala a alternativa que indique corretamente em quantos turnos e o quórum necessário para que estes sejam equivalentes às emendas à Constituição. Aí você, nesse momento, diz assim, presta não.
Presta não, porque o professor não está atualizado, o professor nem sabe que saiu Direitos Humanos do edital da GCM Paulista. Eu sei, meu filho, mas isso aqui não é só direitos humanos. Você tem que entender que os direitos humanos estão previstos dentro e fora da Constituição Federal, dentro e fora do território nacional. E as normas sobre direitos humanos, quando aplicadas no território nacional, a gente chama elas simplesmente de direitos fundamentais. Texto 1 da Constituição, título 1 da Constituição Federal, preste atenção. Quando essas normas são aplicadas de forma exterior em relações internacionais, essas normas de proteção, essas normas básicas de proteção dos seres humanos, a gente chama ela de direitos humanos. Vem para aqui, sente e estuda que vai mais resultado. Tendo por base essas disposições constitucionais, o quórum necessário para que as emendas, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, corretamente, quantos turnos e quóruns sejam necessários equivalentes às emendas à Constituição. Vejam só, a Constituição Federal vai dizer que os tratados internacionais sobre direitos humanos, que uma vez internalizado no território nacional, ele tem as mesmas características das emendas à Constituição Federal. Mas para eles terem as mesmas características das emendas à Constituição Federal, eles têm que ser aprovados igual à Constituição Federal. E para ele ser aprovado igual à Constituição Federal, qual o quórum aqui? Olha aí, ó, um turno por 3/5, a gente sabe que está falso. 3 turnos por unanimidade dos votos, também está falso. 4 turnos por 1/5 dos votos, falso também. 5 turnos, falso também. É 2 turnos nas duas casas por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Olha aí, ó. E se você não pegou o bizu aqui, caso eu estou falando do Congresso Nacional. Um buquinha para baixo, Senado Federal. Um buquinha para cima, Câmara dos Deputados. Os dois juntos formam o quê? Cuidado no que vai dizer que a aula é gravada, Rafael, para não ficar sendo processado aí. Já arrumou briga na internet com o Mendonça Filho. Aí tu fica aí agora com coisinha falando do Congresso, ó. Eu não estou falando nada, só estou falando aqui, ó. Um buquinha para baixo, casa conservadora, olha como é bonito o texto, a doutrina constitucional, né? Diz que o Congresso Nacional é assim, com buquinha para baixo, casa conservadora, com buquinha para cima, casa progressista. Imagina o Congresso que a gente tem hoje progressista. Valha-me Deus. Letra C de casa, joia? Cadê minha estrelinha? Não está saindo, não, é? Tem a estrelinha aqui agora, a estrelinha do certo. 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, tá joia? 2 turnos aqui, 2 turnos aqui, nas duas casas, por 3/5 em cada uma. Beleza? Beleza, Rafael. Onde é que está isso? Artigo 5º, parágrafo 3º do próprio texto constitucional, que vai dizer os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a quê? Às emendas à Constituição Federal. Equivalentes às emendas à Constituição Federal. Esse materialzinho aqui, você que está na nossa turma da GCM Paulista, você vai ter acesso a esse material comentado, organizado, só o filé, para você sentar aí e revisar. Questão de número 7, vamos lá. Em caso de limitação da liberdade de locomoção por ato legal de autoridade pública, cabe para proteger direito de locomoção. Olha aí, ó, direito de locomoção, estamos falando dos remédios constitucionais, na verdade, remédios constitucionais. Quais são os remédios constitucionais? Vem aqui comigo. Olha aqui, abre a câmera. Look my eyes, look my eyes, look my eyes. Presta atenção. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e a ação popular. Quantos dedos normalmente temos na palma da mão? 5 dedos. Então, são 5 os remédios constitucionais. Repitam comigo. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, que pode ser individual ou coletivo. Mandado de junção que pode ser individual ou coletivo, ou mesmo a ação popular, ou mesmo a ação popular. Volta aqui mais uma vez, presta atenção. Qual é o remédio constitucional que protege direito de ir e vir, de ficar, de permanecer, direito de locomoção? Tutela de urgência não é um remédio constitucional. Medida protetiva não é um remédio constitucional. Mandado de segurança individual protege direito líquido e certo. E tem por prazo 120 dias, precisa de advogado,
precisa pagar. Habeas data, direito à informação ou retificação de dados, quando não se prefira fazer por processo sigiloso, judicial, administrativo. Remédio constitucional mais adequado será o habeas corpus, que tutela, protege o direito de ir, vir, ficar, permanecer. Olha aí, o artigo 5º, inciso 68, conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofreu, se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, ilegalidade ou abuso de poder, ilegalidade ou abuso de poder. Questão de número 6. 6 de novo? Pulou aqui, ó, bonitinho dessa tapioca. Foi da 5 para... Mas enfim, tá tudo certo. Com relação aos direitos humanos e relações com as garantias fundamentais, aquela mesma situação, né? Um texto constitucional estabelecido na Constituição, julgo o item a seguir. O habeas corpus é um direito de liberdade de locomoção, o habeas corpus é um direito e a liberdade de locomoção é a garantia desse direito. E aí, pessoal? A dicotomia entre direitos e garantias, entre direitos e garantias. A questão está falando aqui que o habeas corpus, ó, é um direito e a liberdade de locomoção é uma garantia. Se a gente fizer um raciocínio mais aguçado, que talvez você não consiga fazer na prova, por isso que a gente tem que trabalhar as questões aqui, você chegar já pronto na prova e pronta na prova, você vai perceber que o conceito está invertido aqui. O habeas corpus não é um direito, o habeas corpus é uma garantia que você vai exercer aquele direito. O direito em si seria a liberdade de locomoção. Concorda comigo? Vem aqui comigo. Gabarito errado. Vejam só. O habeas corpus é um direito e a liberdade de locomoção errado. O item está errado. O habeas corpus é uma garantia constitucional em que se obtém, por meio da ação, uma ordem escrita tutelando a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, de não ser preso, conforme a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 68. Algumas observações sobre o habeas corpus, pessoal. É gratuito, pode ser impetrado por qualquer pessoa, só pode ser impetrado em favor de pessoa e não animal, não pode ser apócrifo, não pode ser apócrifo, ou seja, sem identificação, não precisa de advogado, é gratuito, pode ser impetrado por qualquer pessoa, pode ser impetrado só para pessoas e não animais. Apócrifo, não pode ser apócrifo. Rafael, tua letra é feia assim, é? A letra é feia, mas eu duvido. Você pode achar um professor com a letra até mais bonita, mas mais dedicado do que eu para aprovar você não acha não, viu? Sem identificação, não pode apócrifo, não pode habeas corpus sem identificação. Já faz esse bisuzinho, já faz a anotação enquanto a letra é bonita, alecrim dourado. Questão número 7. Do mandado de segurança. Acerca do mandado de segurança, assinala a alternativa correta. O Tribunal de Contas da União não é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança. O Tribunal de Contas da União, o TCU, não é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Questão mais aprofundada, hein? Olha aí. Geduc, veja bem, preste atenção. A impetração do mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor de associado depende de autorização deste. Depende de autorização deste? Falso. Independe de autorização deste, quando for mandado de segurança coletivo. Por quê? Porque quando você está associado, subentende que essa autorização já foi dada. Imagina uma associação com 50 mil associados, pegar a autorização de todos eles para impetrar um mandado de segurança coletivo em favor dos seus direitos. Não pode, né? Não tem como. Letra C. Embora admissível, o mandado de segurança contra ato de gestão comercial praticado por administrador de empresa pública referido, controle não é possível em relação à sociedade de economia mista. Falso. Anota aí, gente. Essa questão é um pouquinho mais aprofundada, mas eu trouxe aqui. Anota aí, súmula 333 do STJ. Ela vai dizer que sim, é possível. Parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com o objetivo de defender a prerrogativa do Congresso Nacional
de requerer informações a ministro de Estado. O parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandato de segurança com o objetivo de defender as prerrogativas do Congresso Nacional, ok. Requerer informações do ministro de Estado, falso. O Ministério Público possui legitimidade ativa, ou seja, pode impetrar o mandato de segurança a fim de promover a defesa dos interesses transindividuais e do patrimônio público imaterial ou imaterial. Se cair uma questão dessa na prova, você faz o quê? Me conte aqui. Conte aqui. Deixa aqui nos comentários, aqui, igual os blogueirinhos. Deixa aqui nos comentários. Você chora? Você chuta? Você se desespera ou marca a questão correta e diz assim, essa aqui eu vi com o Rafael. Preste atenção na sua escolha aí na hora de estudar. Gabarito letra E. Gabarito letra E. A alternativa está de acordo com o entendimento consolidado do STJ. Sabe o que é STJ? Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá responder mais uma questãozinha aqui. Questão de número 8 para fechar o nosso bloco. Não, vou fechar nas 10. Responder 5 questões aqui com vocês. O mandado de injunção, o mandado de segurança e dos poderes legislativo e judiciário, julgo o item a seguir à luz da jurisprudência do STF. Rapaz, a IGEDUC é amostrada, né? E vez outra não, ela traz muita questão verdadeira e falsa. Não é cabível um mandado de injunção para discutir a efetividade de lei regulamentadora já existente? Veja, vamos aproveitar para explicar isso aqui. A Constituição Federal vai dizer assim, ó, existem normas no texto constitucional, deixa eu trocar aqui porque eu vou falando e já vocês já vão me acompanhando aqui. Existem normas no texto constitucional que têm eficácia plena, contida e normas de eficácia limitada. Normas de eficácia plena são aqueles artigos da Constituição Federal que já se aplicam, já são auto-aplicáveis. Ele não precisa de nenhuma norma regulamentadora limitando ou condicionando sua aplicabilidade. Por exemplo, todos são iguais perante a lei, sem extinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros ou estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, pedido e pororó. Eu não preciso de uma norma dizendo que todos são iguais perante a lei, e é garantido aos brasileiros ou estrangeiros residentes no país, isso e aquilo. A própria Constituição já garante a aplicabilidade desse direito. Certo? Isso a gente chama de norma de eficácia plena. A norma de eficácia contida é aquela norma que também tem aplicação total, não depende de nenhuma outra legislação, não depende, mas, vejam só, hein? Mas a sua aplicação pode ser reduzida, restringida, diminuída. A Constituição Federal vai dizer assim, ó, artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Veja, a Constituição fala, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Quando a própria Constituição diz assim, ó, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer, ela está restringindo. Ela está dizendo assim, olha, a Constituição garante o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, legalmente, né? Óbvio. Mas pode vir uma lei limitando esse seu direito. Por exemplo, advogado, você que é advogado, você que se formou em direito, como eu me formei, eu não sou advogado, sou servidor de tribunal, né? Tribunal de Justiça. Mas você que está fazendo direito e quer advogar, a lei diz o quê? Fulaninho ou fulaninha, para advogar, precisa passar no exame da ordem, precisa se cadastrar na OAB, precisa pagar anuidade, médico, para se formar, a pessoa para ser médico precisa fazer faculdade de medicina, tirar o CRM, se cadastrar lá. Quase todas as profissões são regulamentadas, embora corra aí no Congresso, não vai passar, né? É só a época de eleição que isso aparece, uma lista de profissões para serem desregulamentadas, ou seja, você poder fazer ela avulso de todo jeito, né? Psicólogo, e tem até engenheiro lá. Eu acho que a galera bota esse coisa para pegadinha. Tá, eu não sem fazer nada aqui no Congresso Nacional. Chama um assessor parlamentar aí para eu ver o que eu posso fazer. E existem normas, pessoal, de eficácia limitada aqui. Não é que ela não tem eficácia. Toda norma constitucional tem eficácia. Anota aí no teu material. Toda norma constitucional tem eficácia. Inclusive a eficácia de ser declarada inconstitucional. Anota essa frasinha aí. Mas para ela ter a sua aplicabilidade total, aplicação total, ela precisa sim de uma norma infraconstitucional. Norma infraconstitucional quer dizer que é uma norma que está abaixo da Constituição Federal. Uma norma infraconstitucional
que vai regulamentar a sua aplicabilidade. Rafael, me dê um exemplo. Dou sim, o mais batido de toda a aula de direito constitucional, o artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal, que fala sobre o direito de greve. De quem, Rafael? Dos servidores públicos. A Constituição Federal vai falar mais ou menos assim, ó. É garantir direito de greve aos servidores públicos. Contudo, entretanto, todavia, não obstante, esses servidores só vão poder fazer greve nos termos de lei específica. Anota aí também, ó, específica. Não é lei especial, não é lei privada, é lei específica. Teoricamente, enquanto não existisse essa lei específica, o servidor não podia fazer greve. Ah, Rafael, tu fez esse arrudeio todinho. E aí, o que tem a ver com o mandado de junção? O mandado de junção serve justamente quando a falta de norma regulamentadora impede você de exercer um direito. Você é o servidor público e quer exercer o seu direito constitucional à greve. Só que não existe lei regulamentadora. Ainda hoje, em 2025, não existe a lei regulamentando o direito de greve dos servidores públicos. Aí o que foi que aconteceu? A Associação de Servidores Públicos, salvo engano, foi de delegado da Paraíba, entrou com um mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal solicitando um posicionamento sobre isso. O Congresso não fazia nada, ficava sendo prejudicado, porque assim, pessoal, a greve é um instrumento de reivindicação de direitos. Não é? Aí o Supremo Tribunal Federal disse assim, olha, eu não posso obrigar o Congresso, naquela época ele dizia isso, né? Agora está bem diferente o negócio. Eu não posso obrigar o Congresso Nacional a fazer leis, né? Mas eu posso dizer ao Congresso Nacional que, enquanto ele não fizer a lei, os servidores públicos vão poder fazer greve com base na Lei Geral de Greve da Iniciativa Privada. Ponto. O mandado de junção serve para regulamentar situações que não estão previstas em lei ainda, não estão regulamentadas. Estão previstas, mas não estão regulamentadas em lei. A questão vai justamente ao contrário. A questão pergunta assim, ó, é cabível ou não é cabível mandado de junção para discutir a efetividade de lei regulamentadora? Danou-se. De lei regulamentadora. Ou seja, existe um direito na Constituição Federal que você pode exercer, mas só se existir uma lei regulamentadora. Já existe a lei regulamentadora regulamentando esse direito, só que estou insatisfeito, Rafa. Será que essa lei está boa mesmo? Aí pergunta, eu posso usar um mandado de injunção para regulamentar, para analisar a regulamentação dessa lei? A resposta é não, pessoal. Não é cabível mandado de injunção para discutir a efetividade de lei regulamentadora já existente. Gabarito correto, letra C de certo, né? Gabarito correto. Não é possível norma regulamentadora para discutir lei regulamentadora. Não é possível mandado de injunção, desculpa, para discutir norma regulamentadora. Tá joia? Mandado de injunção, artigo 5º, inciso 71, é uma ação constitucional que tem por objetivo a ausência total ou parcial de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Ou seja, cuida-se de um remédio constitucional voltada a combater a omissão do poder público, legislativo ou administrativo em relação à tutela dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, e não para discutir lei regulamentadora. Ele discute a falta de lei regulamentadora e não a insuficiência da aplicabilidade da lei regulamentadora. Certo? Questão número 9. Marque a opção correta. O cidadão com 16 anos, mesmo com título de eleitor, não pode propor ação popular, tendo legitimidade somente aos 18. Aqui eu vou botar um falso grandão. Por quê? Porque a lei que regulamenta a ação popular, a própria Constituição Federal vai dizer assim, ó, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular ato lesivo a piriri, 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 pororó. Tá lá, tudo direitinho. Só que a condição de cidadão você adquire a partir dos 16 anos. Por quê? Porque com 16 anos você tem capacidade, anota aí, ó, capacidade eleitoral ativa. Vou colocar o ativa bem grande aqui, ó. Capacidade eleitoral ativa, não passiva. Você consegue votar. Você já tem o título de eleitor. Rafael, então quer dizer que as suas filhas não são cidadãs do direito constitucional, não são pessoas protegidas pelo direito constitucional. Seu filho não é, seu filho aí, menos de 16 anos, não é um cidadão para fins de direito constitucional. Então, vai ser cidadão quando puder tirar o título de eleitor e votar. O mandado de segurança é o meio processual adequado para provar um fato e exigir um direito. Provar fato e exigir direito, não. O mandado de segurança é para direito líquido e certo.
Caso a decisão do mandado de segurança seja denegatória, ou seja, negou o mandado de segurança, mesmo não fazendo coisa julgada contra o impetrante, impede o uso de ação própria para garantir o direito? Não, falso. Porque assim, se você entrasse com mandado de segurança, o juiz disse assim, não vou conceder não, está errado esse mandado de segurança ou você não tem um direito. Isso lhe impedisse de procurar seu direito, ninguém ia arriscar um mandado de segurança. Concorda comigo? Mas você tem um direito que você tem certeza que é líquido e certo. Mas quem vai dizer que é líquido e certo é o juiz, não é verdade? Se não fosse assim, não precisaria de juiz. Aí chega lá o juiz diz assim, não acho que o teu direito é tão líquido e certo não, denego. Digo que o teu mandado de segurança não serve para isso aqui. Aí você estaria impedido de entrar com outro processo? Não, aí que você pode entrar com ação comum, uma ação ordinária, a gente chama de direito à ação ordinária. Eu sei que a palavra ordinária ficou vulgarizada depois do El-Chan, na década de 90, anos 2000, 90, anos 2000 ali. Mas ordinária é o que é corriqueiro, é comum, do dia a dia. Você entra com mandado de segurança porque ele é uma ação especial, séria, ele vai resolver logo o seu problema, ou vai pelo menos vai botar luz no seu problema rápido. Quando você não pode entrar com essa ação, você entra com ação comum. Letra D, que é o gabarito, nosso gabarito. Na ação popular, o duplo grau de jurisdição é obrigatório em relação à sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, ou que julgue improcedente o pedido do autor, sujeito ao reexame necessário. Olha aí, ó. Duplo grau de jurisdição na ação. Aí cai uma questão dessa na sua prova, aí você assim, vou impugnar o edital. O que caiu coisa fora do edital? Caiu nada, gente. A ação popular está no teu edital. Lê a lei de ação popular, não? A lei de ação popular estabelece que a sentença que julgue improcedente a ação somente produzirá efeitos após ser confirmado pelo respectivo tribunal, sendo indispensável, portanto, o duplo grau de jurisdição, ou seja, o juiz sentenciou obrigatoriamente com recurso ou sem recurso, vai para onde? Vai para o TJ, no caso da gente, TJ de Pernambuco. Artigo 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeitos, senão depois de confirmada pelo tribunal. Julgar a ação procedente caberá a apelação com efeito suspensivo. E por fim, mas não menos importante, para a gente terminar aqui, fazer bolinha, né? Porque da última vez eu fiquei fazendo estrelinha, o pessoal achou que era negócio de política. Não tem nada a ver isso aqui não, gente. É porque os símbolos que eu consigo desenhar aqui e o mouse me dá direitinho aqui para ficar bonitinho para vocês é bolinha e estrelinha, né? Mas o pessoal acha que é política, é do governo, não tem nada a ver. Vou até mudar a cor aqui, né? Vou botar uma cor amarela, pronto. Uma sociedade empresária dedicada à população de rádio, uma sociedade empresária dedicada à produção de radioisótopos a serem utilizados para pesquisa de uso médico, ao condicionar os resíduos da matéria-prima utilizada para fins de transporte e descarte, isso aqui é nuclear, né? Não vinha adotando as medidas de segurança necessárias. Misericórdia, hein? O que gerou danos ao meio ambiente. E resignada com a situação, Joana, ó, danos ao meio ambiente. Já anota aí, viu, Joana? Preste atenção. Cadê? E resignada com essa situação, Joana, vereadora do município do qual estava situada a sede da referida sociedade, consultou um advogado em relação, olha aí, ó, em relação à ação passiva a ser ajuizada por ela, dano ao meio ambiente, estado de coisa, seja alterada a sociedade empresarial condenada a ressarcir os danos causados. O advogado informou corretamente que a ação correta seria ação popular. Rafael, seria ação popular? Ação popular. Poderá ser ajuizada uma ação civil pública? Não. Por quê? Porque tem os legitimados específicos. E Joana é uma cidadã. E por ser cidadã, Joana tem a possibilidade de ajuizar uma ação popular. Onde é que está isso? Gabarito, letra A, artigo 5º, inciso 78. Qualquer cidadão é parte legítima. Cidadão, leia-se. Título de eleitor. É parte legítima para a população popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade em que o Estado participe à moralidade administrativa, ao meio ambiente, olha aí, dano ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e ônus da sucumbência. Gente, encerramos por aqui mais um bloco do nosso Batendo o Edital da GCM Paulista. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, entre em contato comigo para fazer parte do nosso time, tá bom? Um grande abraço e até mais.